Olá, pessoas de Sagitário. Espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Mila, tá? E como tal, eu convido vocês a se inscreverem, compartilharem, comentarem, curtirem, tá? Porque é a única forma do canal, né, seguir em frente. Nós vamos fazer aqui leitura atemporal e assim, entendam, atemporal significa o quê? Significa que a mensagem vai sair para algum grupo de sagitarianos, sagitarianas já aconteceu, para outros estará acontecendo e para outros ainda vai acontecer. E é justamente esse atemporal que, por isso que a gente pede que o pessoal se inscreva, faça o canal, né, voar. Para quê? Para que mais pessoas tenham acesso às mensagens. Porque hoje você entra no canal, não tem a ver comigo. Mas pode ser que daqui a um tempo você encontre de novo e você, olha, agora faz sentido. Ou então outras pessoas que não viram, por enquanto, mas lá na frente, de repente, acontece de um título, alguma coisa chamar a atenção, a pessoa entra e a mensagem tem tudo a ver com ela. Então, esse é o fundamento maior, entendam isso. Não é só para ter muita visibilidade, para ser um canal. Não, pessoal. O mais importante, o fundamento maior é que mais pessoas possam assistir a mensagem, tá? Porque às vezes vai poder ajudar em algo da vida das pessoas, tá bom? Então, pronto. Sem mais delongas, vamos começar. Eu vou começar com o baralho cigano, tá? E depois a gente continua com o Osho. Ok? Então vamos lá para Sagitário, para o signo de Sagitário. Por favor, espiritualidade, uma mensagem que as pessoas do signo de Sagitário precisem ouvir, que elas tenham um aconselhamento. Sagitário. Para o signo de Sagitário. A cobra, a casa e a estrela. Olha que bonito. Pessoal, olha, aqui podemos dizer que a estrela, ela sempre tem ela é uma carta que todo mundo, porque é destino, é a espiritualidade, é tudo isso. Mas ela tem também um outro significado, tá? Ela tem o significado de que muitas coisas, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas existem, tá? E de repente aqui nós temos a cobra e ela pode estar falando de uma renovação, tá? Renovação de vocês mesmos, né? Porque a casa sempre pode ser a casa material ou pode ser a gente mesmo, né? Nós somos o nosso templo, não é? Como dizem nas religiões. Então, é isso. Ou então pode ser que, de repente, nós vamos depois clarificar para nós vermos se essa mensagem realmente ela é positiva ou se ela é negativa, tá? Por quê? Eu volto a explicar para vocês. Tanto pode ser a renovação de vocês, ou da casa de vocês, ou o ambiente em que vocês habitam, tá? E que, portanto, vai ter uma renovação de muita coisa,
Como também ela pode estar dizendo que é necessário expelir coisas que não estão bem de dentro da sua casa ou de dentro de vocês, como sentimentos, pensamentos. Então, nós vamos clarificar porque ela pode ter as duas interpretações. E pode ser que para um grupo é uma coisa, para outro grupo é outra coisa. Então, nós vamos clarificar cada uma das cartas para conseguirmos decifrar se ela está falando só de um jeito ou se está falando dos dois jeitos, tá bom? E aí, será para dois grupos, né? Então, vamos ver, vamos pedir para o tarô, por favor, vamos clarificar as cartas da mensagem. Para as pessoas de Sagitário. Então, vamos lá, Sagitário. Vamos clarificar a carta da cobra. Compreensão. Inocência. E fardo. Eu vou tirar todas, depois eu interpreto para vocês. A carta da casa, vamos clarificar o que significa casa nessa mensagem. O sucesso, o controle, e a guiança. Agora a carta da estrela, consciência, viagem e lazer. Olha, pois muito bem, eu acho que tem a ver com algo positivo. Então vamos lá. Na cobra nós temos aqui a compreensão, a inocência e o fardo. Na casa nós temos o sucesso, o controle e a guiança. Então, no caso aqui, a mensagem está mostrando, olha, vocês estão tendo uma compreensão muito, como é que eu vou explicar para vocês? É uma inocência, uma ingenuidade, tá? De certa forma, vocês estão compreendendo as coisas ao redor de vocês numa determinada situação, que vocês encaixam aí, claro, de uma forma ingênua, certo? E o que isso causa? Isso causa peso, não é? Porque assim, como vocês não estão vendo todos os lados dessa questão, portanto, tanto o lado positivo quanto o lado negativo, o que entra em jogo? Entra em jogo essa inocência mesmo, essa ingenuidade. Mas eu sou legal, eu estou entendendo, a gente entende todo mundo, é assim mesmo. Mas só que isso não é legal. As coisas têm que ser enfrentadas conforme elas nos são apresentadas, certo? Elas não podem ser romantizadas o tempo todo, entende? Vocês romantizam o que está acontecendo, vocês estão tentando romantizar. Só que isso traz o quê? Isso traz um peso muito grande. Isto aqui pode se tratar, veja bem, é de um lugar, na verdade, está se tratando de um lugar grande, ou uma família religiosa, tá? Ou então uma empresa muito grande, em que vocês é que têm o controle da situação. Então vocês vejam aí qual é a realidade de vocês. É uma dessas coisas. Então assim, só que vocês estão vendo a coisa de uma forma muito pura, muito ingênua, muito coisa, e não pode, entende? O sucesso desse lugar, que é um lugar grande, e portanto eu acredito que abriga muitas pessoas também, não são vocês sozinhos, tá?
abriga pessoas, por isso que eu estou falando que pode se tratar de uma casa religiosa, pode se tratar de uma casa grande com uma família grande, pode se tratar de uma empresa grande, tá? Mas que vocês detêm algum poder lá dentro, alguma função de poder, tá? Então vocês vejam aí qual é a situação, porque tá aqui. É preciso, para ter sucesso nesse lugar grande, não pode ser ingênuo assim. Tem que ter controle da situação, a carta do controle aqui. Vocês têm que tomar as rédeas da situação. Olha lá, tomar a rédea, ó. Vocês têm que ser a guiança, o guia. Não sei, está muito longe. Entendem? É por isso que depois está mostrando, porque realmente isso é uma coisa no destino de vocês. Então veja bem, é algo bem grandioso aqui. No grandioso no sentido do grupo em que vocês estão inseridos. É um grupo grande, é algo que tem que acontecer, é algo que tem que ser assim, tá? Predestinado a ser desse jeito, a ser grande, a ser, né, amplo, a ter muitas pessoas. Ok? Então, tá predestinado a isso. Só que assim, vocês têm que ter uma consciência muito firme, serem muito conscientes, tá? De que isso não é uma viagem somente para chegar num lugar muito bom. Não. Isso é um lugar, é algo, é uma missão, talvez. Não sei, pode ser uma missão se for um caso de religião, pode ser uma missão também em caso de trabalho, não é? Porque você tem você tem um cargo de chefia, então você tem uma missão com pessoas, com tudo que acontece ali dentro. Então, assim, as coisas podem melhorar, podem até ficar assim, mais tranquilas mesmo, como mostra aqui, mas elas só vão ficar mais tranquilas se vocês entenderem que o sucesso disso aí depende do tipo de controle e do tanto de controle que vocês têm sobre isso. Isso não pode ficar do jeito que parece que está. Tá meio assim, vocês estão como pessoas chaves do lugar, vocês estão muito permissivos, sabe? Vocês estão muito permissivos, vocês estão permitindo muita coisa, entendendo muita coisa. Não, tem coisa que precisa ser hierarquizado, outras coisas precisam ser muito bem compartimentalizadas, sabe? Tem coisas que não podem obedecer só à bondade, sabe? Tem coisas que têm que obedecer a um certo controle, a um certo ritmo, a um certo método, certo? Então, é isso que aqui está falando para vocês, porque isso é algo que vocês têm que fazer, é uma missão qualquer que vocês têm que fazer. Então, a mensagem realmente é nesse sentido, tá? Tinha os dois sentidos, mas aqui já revelou qual é o sentido. É realmente uma missão, ela precisa estar sempre em renovação, sempre, porque a cobra ela tem anualmente, sei lá quanto tempo, mas ela muda a pele, não é? Então é isso aí. Então tem que ser algo que está sempre se renovando, algo que está sempre buscando novas formas de comunicação entre as pessoas, novas formas de como é que se lida com os materiais ali dentro, como é que se lida com o lado espiritual ou não, enfim, entenderam? E isso requer o quê? Isso requer controle e guiança, orientação, para ter sucesso. Ter um grande nível de consciência de que isso é uma missão, tá? Que é como uma experiência, a gente está aqui na vida, uma viagem, né? A gente viaja aqui na vida, uma viagem ruim, outra uma viagem boa, de vez em quando ela é ruim, de vez em quando ela é boa, mas assim, é uma viagem, não é? Então, é uma viagem que pode se tornar prazerosa se houver, no caso de vocês aqui, nesta situação, não é? Estamos vendo e interpretando esta situação,
no caso, se houver realmente um bom controle e uma boa orientação. E quando se fala nisso, ninguém precisa ser autoritário, não é isso que está dizendo aqui, não é isso que está mostrando. Controle, tá? Então, todo mundo sabendo o que tem que fazer ali dentro, todo mundo tendo as suas funções e todo mundo chegando, quando tem ideias novas, vir, aí sim entra a inocência, vamos dizer assim, a bondade, a generosidade. Aí entra, se alguém chega com uma nova ideia, se alguém, de repente, olha, tem uma coisa aqui, poderíamos fazer desse jeito, aí sim, ouvir com atenção, aceitar, tentar perceber se realmente aquilo ali pode funcionar ou não. Enfim, todas essas coisas que estão fora do controle, mas fazem parte de um lugar de pessoas, não é? De comunidade, enfim, o que quer que seja, para quem essa mensagem está servindo. Então, não esqueça, é importante, a renovação, o controle e a orientação dos envolvidos, certo? Uma boa consciência, mas uma consciência bem ampla de que o que está sendo feito ali é realmente para um bem maior, inclusive, tá? Então precisa ser bem feito, bem elaborado e com controle das situações que são precisas ser controladas. E depois a generosidade e a bondade, não é? De quem sabe acolher, de quem sabe ouvir e avaliar aquilo que está ouvindo. Porque de repente pode avaliar e perceber, olha, pode dar certo, olha, pode não dar certo, não, esse não vai dar certo, descarte. Entendem? Então, tem toda essa carga. Isso aqui é para alguém que lidera, alguém que chefia, que lidera, enfim, que está à frente de alguma coisa maior, para um bem maior também, certo? E, portanto, quando se trata de alguma coisa, e não importa, porque empresas também são muitíssimo importantes, tá? Porque elas ajudam o país, ajudam as pessoas que lá trabalham, então tudo aquilo que empreende de uma forma maior, que envolve muitas pessoas, é sempre bom, não é? Não tem nada de diferente, ok? Então, é isso que precisa ficar claro aqui nessa mensagem de vocês. E agora, para terminar, então, eu vou pedir aqui para o tarô, espírito dos animais, que mostre aqui o espírito de um animal que se coaduna aqui com a mensagem que a gente acabou de ler, que faça sentido, que se conecte, né? Para o signo de Sagitário. Tá muito bom aqui para vocês. Só saber lidar com as coisas, viu? Sabendo lidar direitinho para não perder o controle da situação, tá? Porque quando tem muitas pessoas, às vezes se perde o controle da situação. Então, vê se não perde o controle da situação, tá? Então, vamos lá, espiritualidade, um animal para a gente fechar aqui a mensagem para Sagitário. Ah lá, exatamente, o tubarão. Pessoal, o tubarão, ele é o mestre da sobrevivência, ele é o predador com mais, como é que eu vou dizer, com mais força, com mais potência, com mais tudo. O tubarão é tudo. Ele sabe exercer, inclusive, o poder dele com responsabilidade. Ele não come qualquer coisa também, ele come tudo, mas, sabe, ele tem uma certa responsabilidade. Então, é isso que está pedindo para vocês aqui, entendem? E não só isso. Portanto, essa visão de liderança,
saber controlar com responsabilidade, tá? E, portanto, aqui está falando também de alguém que tem facilidade em encontrar soluções, tá? O espírito tubarão fala sobre isso também, facilidade em encontrar soluções para qualquer tipo de problema que envolva isso tudo que vocês estão exercendo, entendeu? Então, tá muito legal, olha, realmente, eu volto a dizer mais uma vez, o tarô é mágico, como apenas uma carta, apenas o espírito de um animal, como é que resumiu, fechou toda essa mensagem. Então, sagitarianos, sagitarianas que realmente se identificaram com essa mensagem, que realmente ocupam esse tipo de cargos aí, o negócio é apenas saber quando controlar e saber quando usar da benevolência, tá? Então, assim, é preciso que vocês equilibrem isso, porque o que vocês tocam é muito importante. Não dá para vocês fazerem diferente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês em alguma coisa, não é? E obrigada pela atenção, aqueles que chegaram até o final, e até a próxima.